Oi? Voltou o som? Tudo bem com o áudio? Oi, tudo bem com o áudio? Voltou o som? Não. Ok? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação, que é um assunto do nosso dia a dia. Tem que falar devagarzinho, né? A palavra é grandinha, procrastinação, parece um trava-língua, né? E tem bastante significado na nossa vida, além de ser uma palavra grandinha. Eu quero dizer que eu estou muito contente, dia de live para mim é dia de festa, porque a gente pode aprender, a gente pode trocar, a gente pode fazer networking, a gente pode tirar dúvidas, né? E a gente pode evoluir juntos, aprendendo determinados temas, etc. Então, para mim, é uma satisfação. Muito bem-vindo todos que estão entrando, boa noite, dia de festa, curtam, compartilhem, lembre de alguém que esteja precisando aprender um pouquinho, sempre divulgar conhecimento é ótimo. Hoje nós vamos ter a participação da Ana Flávia Lima, é uma psicóloga especialista e supervisora em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Terapia do esquema, uma terapia mais específica, mais aprofundada dentro da terapia cognitivo-comportamental. E a Ana Flávia é especialista nisso. Ela nos vai ajudar a entender, vai nos ajudar a entender o que a procrastinação é do ponto de vista psíquico, emocional. E eu vou fazer alguma reflexão da área médica, do ponto de vista médico, qual que é o envolvimento de tudo isso. Vamos lá? Vamos convidar aqui a Ana Flávia para participar. Oi, Olá, tudo bem? Agora deu certo. Fazer os ajustes aqui. Tudo bom, Ana Flávia? tudo bem? E você aí? Tudo bom. Feliz, né? Dia de festa, dia de trocar conhecimento e informação, muito bom, né? Isso. Sempre muito bom, né? Poder falar, poder ouvir, poder entender as dúvidas das pessoas, escutar também, ou ler, aqui no caso, ler o ponto de vista de cada um. Sempre muito bom, sim. Sim, excelente. Então, eu vou começar perguntando do ponto de vista psíquico e psicológico, o que é a procrastinação? Como que a gente define isso? Bom, a procrastinação, até se a gente for procurar no dicionário, né? É enrolar, é deixar alguma coisa para depois, adiar as tarefas. Então, a procrastinação é um comportamento, né? Comportamento é tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. É mais fácil da gente pensar os comportamentos quando a gente pensa em verbos. Então, dormir é um comportamento, né? Adiar é um comportamento, fazer é um comportamento, então procrastinar também é um comportamento. Então, a gente deixar para depois. Sim, é o famoso empurrar com a barriga, né? Pode ser também empurrar com a barriga. No popular aí eu sempre tá adiando, deixando, o pessoal fala empurrar com a barriga. E qual que é a diferença que a gente tem entre a procrastinação e a preguiça? Eu tenho a impressão que as duas coisas se confundem, né? Sim, sim, podem se confundir. Mas aí a gente vai pensar que a preguiça, ela vai envolver muito mais uma falta de energia, uma falta de vontade em realizar as coisas, mais corporal, vamos assim dizer. E a procrastinação, ela vai envolver outros fatores mais cognitivos, né, a nível de pensamento, e mais emocionais do que a pura preguiça.
Sim. Na área médica, a gente costuma falar que a preguiça é uma pessoa que não tem vontade de fazer nada. Vamos Isso. dizer assim, ou não tem energia corporal, ou não tem vontade mesmo de fazer nada. Por, por conformação corporal, psíquica, emocional própria da pessoa. E que o procrastinador, ele não é um preguiçoso, ele não tem uma falta de vontade de fazer, ou ele não quer fazer nada. Ele tem uma atividade que emocionalmente ele está comprometido e não consegue realizar. E acaba empurrando. Uma, é modo dizer, né? Às vezes tem mais de uma, mas não é aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada, né? Isso mesmo. Então, o procrastinador, ele às vezes seleciona algumas tarefas que ele quer fazer e procrastina outras. É isso, exato. Então, só para dar um exemplo, aqui para ficar mais claro, procrastinar para mim é aquela famosa dieta de segunda-feira. Você fala assim, hoje eu vou comer, segunda-feira eu faço. Aí na segunda-feira, puxa, mas sobrou uma comidinha aqui do domingo, que é a minha predileta, né? E aí, bom, terça-feira eu faço. E vai passando, e final de semana eu não faço, não faz e não faz. Então, procrastinar seria isso, né? Ir adiando determinada coisa, entrar na academia, frequentar uma igreja, fazer dieta, coisas que a gente tem vontade e fica adiando. E como que esse hábito se instala na gente? Como que ele se forma? De maneira geral, a gente tem 6 tipos de procrastinações. Olha só. Então, não é tão simples. É complexo. É um complexo, mas que é fácil de entender. Então, cada tipo de procrastinação vai se instalar de um jeito. Mas os comportamentos são hábitos. Então, a procrastinação pode ser um hábito. Então, nesse caso, por exemplo, da pessoa que vai empurrar a academia. Depois eu faço, hoje está chovendo, aí amanhã vai estar muito sol. Sempre tem uma desculpa para não começar. É aquele tipo de procrastinador que segue a lei do menor esforço. Não, isso vai dar muito trabalho, é melhor eu não fazer. Então, esse é o primeiro tipo de procrastinador, que a gente fala que é aquele hedonista, que acha que a vida tem que ser só de prazeres. Né? A gente tem um outro procrastinador também, que é o procrastinador evitativo. Quando a gente entra em contato com alguma coisa que dá um desconforto emocional, a gente tem uma tendência até instintiva de evitar aquilo. Né? Então, se, por exemplo, você vai lá na casa da sua sogra, mas a sua sogra briga com você, você não vai querer voltar lá mais. É uma estratégia de se defender. E a gente tende a evitar também algumas situações que nos deixam desconfortáveis. Então, esse é outro tipo de procrastinador, que vai evitar situações desagradáveis. E como que isso começa, né? A pessoa aprende que se ela evitar, ela não vai se sentir mal. Então, é assim que começa esse ciclo de procrastinação. Sim. A gente tem essa tendência mesmo natural, né? E por isso que eu penso que a procrastinação, ela meio faz um pouquinho parte da nossa vida. Porque ao todo você não consegue resolver todas as coisas. Alguma coisinha, em algum momento ou outro, você vai procrastinar. Mas o que você falou que eu acho importante é isso. O procrastinar alguma coisa eventual e não tornar isso um hábito. E tornar o hábito é que vai causar prejuízo para a gente. Isso mesmo. Inclusive, o pessoal que está aqui, se quiser colocar aqui nos comentários, quais são os motivos que vocês têm para procrastinar? Porque aí eu vou te dizendo quais são esses tipos de procrastinação. Você vai aprender a identificar, e quando a gente aprende a identificar, fica mais fácil a gente até saber como lidar com isso. Ana Flávia, eu vou começar por mim. Vamos!
Eu quero saber o nome, se tem um tipo de procrastinação que é o perfeccionismo. A gente fica adiando a situação porque quer que seja tudo perfeito. E não tem que ser assim. Hoje eu trabalhei nisso, hoje eu vou e faço. E depois eu aparo as arestas e vou corrigindo o meu caminho. Mas eu tive isso durante a vida e isso me custou anos da minha vida, eu acho, sabe? Perdendo coisas que eu podia já estar desenvolvendo. E por perfeccionismo eu não conseguia. O que você acha disso? Perfeito, isso mesmo. A Gisele também falou parecido com você, ó, medo de errar, medo de fracassar. Então, esse é o procrastinador, tudo ou nada. Se não tiver perfeito, eu não vou fazer. Eu vou esperar o momento certo, a hora certa, e a gente sabe que esse momento nunca chega. Mas a gente sabe aqui, né? Cognitivamente, mas a gente tem uma sensação que a gente ainda precisa se preparar mais para aquilo. Então a gente fala, hoje eu não vou fazer uma live aqui com a doutora Nilva porque meu cabelo não tá bom o suficiente. Doutora Nilva, vamos remarcar para amanhã? Então a gente procrastina aquilo, né? Eu não sei o suficiente sobre esse assunto. E então é muito comum mesmo a procrastinação pelo perfeccionismo. E como que gera uma sensação de fracasso, como que gera uma sensação de culpa, porque a gente não aprende e depois a gente fala, nossa, eu perdi a oportunidade, eu realmente não sou boa o suficiente. Então, são as consequências negativas da procrastinação. Sim. E gera um ciclo vicioso, né? Porque você procrastina, você não consegue fazer isso, gera culpa, e a culpa te gera uma depressão, uma sensação de incapacidade, ou uma autocobrança, e você procrastina de novo, e gera culpa, e depois vai caminhando um ciclo vicioso, né? Isso mesmo. Uhum. E aí entra também um tipo indeciso na procrastinação. Quem tem essa característica perfeccionista, muitas vezes também vai para esse estilo indeciso, que quer dizer, eu preciso ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Então, tem uma vaga de emprego, eu não vou me candidatar agora porque eu não tenho certeza se essa é a melhor vaga. E a pessoa vai ali enrolando, esperando uma resposta que a gente não vai ter, porque a gente não tem controle sobre a vida, né? A gente ter certeza das coisas é muito difícil. Então, vai deixando para lá. E tem um autor de PNL, de Programação Neurolinguística, que eu sempre cito porque eu gosto muito, e ele fala que a regra de 70%, você tendo 70% mais ou menos de que aquilo já pode começar, você já tem que começar. Você não tem que esperar ter os 100% de certeza para fazer. Então, para pessoas que são perfeccionistas, elas querem estar tudo ou nada, né? O 100%. 100% não existe, o 100% vai ser reajustado ao longo do tempo. Então, você tendo 70%, a regra de 70%, você tendo 70%, mais ou menos que aquilo vai andar, você já coloca a mão. Esses são ajustes, né? Depois que eu comecei a fazer isso, parei de procrastinar bastante. Olha, uma outra coisa que a gente pode fazer com esse tipo de procrastinador, né? Então aqui estamos incluindo dois, tá? O perfeccionista, que é o tudo ou nada, e o indeciso. Uma outra coisa que a gente pode fazer para evitar esse problema é a gente descatastrofizar. Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Se eu entregar esse trabalho sem estar totalmente preparada, ou se eu me candidatar a essa vaga de emprego, qualquer coisa que a gente está com a tendência a deixar para amanhã. Então, não pensar no pior e refletir se aquele pior é tão trágico assim. Porque normalmente a pior coisa que pode acontecer é muito menor do que aquilo que a gente pode imaginar. Quando a gente põe o pé no chão e vai raciocinar e vai pensar,
a gente fala, nossa, e até colocar numa balança, talvez fazer assim me traga menos prejuízos do que não fazer. Sim. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a gente sempre fica assim, preso no conforto mesmo, né? Das coisas confortáveis. E sempre achando que aquela atividade é muito grande. Então, eu acho que a gente pode dividir em pedacinhos, sabe? Como formiga, uma formiguinha, ela vê uma montanha lá de açúcar que para ela é gigantesca, vai pegando pedacinhos e levando e leva tudo. Então, por exemplo, se a gente tem um TCC da faculdade para entregar, e a gente pensa no TCC, poxa vida, né? Você sabe bem disso, né? Que você trabalha com essas coisas. Então, assim, e se a gente pensar assim, hoje eu vou fazer um sumário. Sento, faço o sumário. Amanhã eu vou escrever a introdução. Depois eu vou fragmenta coisas que a gente acha que são grandes e que nos causam essa sensação do desconfortável, fragmentar e fazer os pedacinhos, porque isso vai tirar o hábito, porque a preocupação da gente é sempre tirar o hábito de procrastinar, né? E o nosso cérebro vai entendendo neurofisiologicamente de que você é capaz, porque você vai cumprindo etapas. E vai tirando essa culpa, essa sensação de impotência que procrastinar gera. Né? Sim, e dividir em pequenos passos, a gente tem pequenos ganhos que já dão uma motivação para os próximos. E aí a gente tem, às vezes, uma coisa que a gente aprendeu lá com a mãe da gente. Ah, você conseguiu isso, mas você não fez nada além da sua obrigação. Você já ouviu isso, Nilva? Já ouvi bastante. Então, às vezes, a gente... Mas eu acho que de amigos. De amigos, professores, é uma coisa assim meio cultural. E aí, às vezes, a gente cresce, a gente vai desenvolvendo, fazendo as tarefas e achando que a gente não é suficientemente bom, porque a gente não aprendeu a se dar parabéns por aquilo que a gente fez. Então, dividir em pequenos passos e cumprir esses pequenos passos e se dar parabéns, nossa, eu fiz, feito é melhor que perfeito. Aí você pode usar a frase que couber, dar uma motivação para os próximos. Né? Ninguém gosta de fracassar. Então, se a gente acha que a gente não vai conseguir executar, a gente vai lá para o tipo evitativo. Não vou seguir. Sim. Eu acho fantástico isso da recompensa de você comemorar os pequenos passos. Fragmenta, vai fazendo e vai comemorando cada etapa que você não procrastinou. Teve alguém aí que falou sobre ansiedade. A Gisele falou que no planejamento fica ansiosa antes de começar o planejamento. E não acaba fazendo nenhum nem outro. Então aqui a gente pode ter outros dois tipos de procrastinador. Ontem eu dividi com as pessoas, pela primeira vez, eu contei publicamente uma situação que me gerou um prejuízo imenso, porque eu procrastinei. E eu não costumo contar isso para as pessoas, até então eu não tinha contado, porque eu me sinto muito envergonhada do que aconteceu. Eu fiz uma pós-graduação e na hora de entregar o trabalho de conclusão de curso, que aí você citou agora, eu simplesmente não entreguei. Eu conheço vários. É mesmo? E eu aqui com vergonha achando que eu era a única. Meu irmão não terminou até hoje, porque não entregou. Eu perdi o prazo. Então, eu fiz 2 anos de pós-graduação e não tenho. Então, eu não sei se foi isso que aconteceu com a Gisele também, de preparar as etapas, ficar ansiosa e não fazer. Ou se foi alguma coisa diferente com a Gisele. No meu caso, eu fui um tipo desorganizado. Procrastinadora desorganizada. Eu tenho tempo sobrando para fazer tudo isso. Ah, não, é só para daqui 6 meses. Aí 6 meses vira 5, vira 4, vira 3. E de repente
vai lá para o perfeccionista. Ah, agora eu não tenho tempo mais, é melhor eu nem tentar. Então, tem esse tipo de procrastinação, né? Aí, a Gisele aprendeu a lidar com o autoelogio, que é um hábito para diminuir a procrastinação. Muito bom, excelente. Legal. Nessa questão Agora eu perdi, eu pensei na autoelogio ao mesmo tempo, acabei me perdendo. Mas, assim, eu acredito que o autoelogio... lembrei, você estava falando de deixar para a última hora e depois fica aquele bolado todo, né? Quando a gente começa a procrastinar, uma técnica que a gente costuma falar na parte médica, assim, é para a gente usar a imaginação do eu do futuro. Então, você se imaginar naquela situação de última hora, aflito, porque não dá tempo de entregar, porque você, olha só, a gravidade disso, né? Você perdeu uma pós-graduação, a gravidade no sentido, não pesando, mas você perdeu a pós-graduação, então você se imaginar nisso. Quando você se coloca no eu do futuro, se imagina lá na frente, pô, eu aflita porque eu não terminei, eu acho que é uma coisa que também dá uma ativada para a gente mudar. Sim, sim. E o contrário, né? Agora imagina você pegando seu diploma. Como que você se sente? Também. O reforço positivo, né? Você pode usar também fazendo o reforço positivo, né? Do elogio, da satisfação que isso vai te dar. Uhum. Isso mesmo. Tem mais algum tipo? Tô faltando? Tem mais um tipo de procrastinador, que é aquele procrastinador que tem mais a ver com a parte interpessoal. Ninguém me fala o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que entregar isso semana que vem. Quem que ele pensa que é para me falar que data que eu vou entregar? Né? Eu que sei de mim, eu que sei da minha vida, do quanto minha rotina é corrida. Então, aquela pessoa que faz até uma pirraça, sabe? Não. Vou deixar para fazer quando eu achar necessário. Mas isso é um vitimismo de ninguém me falou, eu estou na posição de receber passivo, ou é uma coisa assim meio narcisista, de não, ninguém mandou em mim, quem é ele para falar que eu tenho que fazer? Como que funciona essa relação? Já tem comentário aqui de pessoas conhecidas desse jeito, olha. A gente pode pensar que é como se fosse uma criança birrenta dentro da gente falando, sabe? Eu é que mando, eu é que sei, as coisas são do meu jeito. Então, envolve esse comportamento de intolerância à frustração, de intolerância a seguir regras e da utilização da raiva como uma forma, às vezes, de autodefesa, de se posicionar. Para esse tipo de pessoas, a gente precisa trabalhar assertividade, a gente precisa trabalhar empatia, né? Por que foi solicitado que você fizesse isso nesse prazo? E também autoestima. Porque se a pessoa acha que as outras estão querendo fazer mal a ela, ou que as outras não a consideram, não entendem, né, como que ela está no mundo, é uma baixa autoestima. Então, a gente vai precisar trabalhar esses pontos na psicoterapia, né? Às vezes, dependendo, a gente pode encaminhar para o médico, se for necessário fazer uma outra avaliação também. Sim, a importância da gente discutir esses temas, né? Porque tem várias pessoas que ou procrastinam e sofrem com isso, ou conhece alguém que fez isso, e a gente fica sem entender muito bem, né? E coloca a sujeira embaixo do tapete. Então, tão importante saber que isso é normal de acontecer, mas que não pode ser repetitivo. E que existe ajuda sim, existe terapia sim. Né? Estão perguntando como funciona a avaliação. Bom, primeira coisa, né? Todo mundo pode fazer uma autoavaliação. A gente com a gente nas nossas relações. Então, quando a gente vai lidar com as pessoas,
instintivamente a gente olha o comportamento, o que que ela faz, o que que ela não faz, e a gente pode até muitas vezes julgar a pessoa por aquela atitude. Como valores e normas de comportamentos bons ou ruins. Comportamentos não são bons nem ruins, vai depender, né? Se eu começar a bater palma aqui agora, vai ficar inadequado, mas se eu bater palma no aniversário, tá certo. Então, a gente tem que entender, primeiro, o que que tem por trás daquele comportamento. Qual a intenção do comportamento em termos emocionais, em termos cognitivos, né? Como que eu raciocinei para procrastinar? Como que o meu vizinho raciocinou? O que que ele pensou? E não qual a intenção dele, não é a intenção. Qual que foi o argumento cognitivo dele para agir daquela forma ou de outra? E aí, quando a gente entende o que que tem por trás do comportamento, a gente consegue melhorar aquilo. A gente, então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente começa o tratamento fazendo uma avaliação de pensamentos, emoções e comportamentos que são frequentes na vida da pessoa. E a gente faz a psicoterapia com a correção disso que está inadequado. Entrou aqui na nossa live muitas pessoas que eu conheço que são excelentes terapeutas cognitivos comportamentais. Se manifestem aí, meninas, porque eu já sei que tem muita gente que vai querer. A Carol está perguntando se tem um teste para descobrir. Olha, teste mesmo não, mas a gente tem uma escala que vão vir com algumas afirmativas. E aí, se você for pontuando, tem uma chance de você ser de um desses 6 tipos aí de procrastinador. Alguém falou aí que não tem um tipo, mas tem os outros tipos. Eu achei muito engraçado. Eu ia te falar nessa de descobrir as raízes do problema, né, que é o que você está falando, descobrir o que motivou a procrastinação, o que está lá dentro, bloqueando, impedindo. Eu estava lendo esses tempos sobre a impulsividade, né? E estava lendo da parte médica, geneticamente falando, que a gente, de certa forma, herda a impulsividade dos nossos antepassados, dos homens da caverna, né? Que tem que sair para caçar, no meio da caça um predador vem, tem que mudar de atitude, mudar o posicionamento, e aí não consegue achar a caça, tem que procurar outra coisa, e tem que estar sempre atento e impulsivo para a sobrevivência naquele momento. E a gente foi carregando um grau de impulsividade geneticamente. E hoje, com as redes sociais, isso tornou uma coisa explosiva. Porque a gente começa uma atividade, olha o celular. A gente começa uma atividade, olha o Instagram. E para ficar 5 minutos no Instagram, você fica 3 horas. Porque aquilo, o dedinho, né? O negócio vai, interessante, muda. Tanto que o feed é muito menos visto no Instagram que os stories, porque o story some 24 horas e causa uma urgência de se olhar. Então as pessoas querem olhar o tempo inteiro o story. Então essa impulsividade, e agora com as redes sociais, tornou a gente muito mais procrastinador. Você senta para ler o livro com o celular de lado, você não vai ler. Uhum. Porque é o procrastinador hedonista, né? Eu quero fazer o que me dá prazer na hora. E olha, amigo, uma coisa interessante. Já existem pesquisas, né, sobre felicidade autêntica, né? Então, pesquisas importantes que vêm ao longo de muitos anos. E já foi visto que a gente tem o que a gente chama de defesas maduras. As defesas maduras são as coisas que nos levam a se sentir felizes no fim da vida. Uma dessas defesas maduras é a capacidade de adiar a gratificação. É a gente conseguir esperar para fazer uma coisa, né, sem ser impulsivo. Então, isso não é procrastinar. É a gente planejar, fazer aquele passo a passo e conseguir cumprir. Então, quantas pessoas hoje estão com dificuldade em adiar a gratificação, e isso vai chegar no final, né? A conta chega
com essa dificuldade aí nas defesas maduras. Sim. E a meditação, que o mais falado hoje, que eu acho que realmente faz muito sentido, que é o mindfulness, né? Que é a atenção plena, que está ali no momento, ela ajuda muito nesse autocontrole de conseguir adiar a satisfação, de controlar a impulsividade e também de manter uma atenção plena e fazer o que precisa ser feito. Isso. Sem ficar adiante. Que eu acho fantástico. Eu sou uma fã da meditação, né? Sou suspeita para falar. Mas eu tive num congresso de longevidade saudável agora em novembro, e entre os centenários, que você está falando, né, dessa felicidade madura aí, entre os centenários, uma das coisas que eles mais chamaram a atenção foi isso, de fazer a meditação, de ter atenção plena, de conseguir controlar essa necessidade de ficar aumentando a dopamina cerebral de doses em doses, né? Olha a história, olha de novo e a dopamina aumentando aí compulsivamente. Isso mesmo. Então, assim, o não procrastinar é fazer o que tem que ser feito na hora certa, do jeito certo, né? Não é só, assim, ficar workaholic fazendo o tempo todo, não é isso. É fazer o que tem que ser feito. Então, descansar também faz parte, porque até a atividade física mesmo. Ai, eu tô tão atarefada hoje, não vou poder fazer. Ai, hoje eu tenho pouco tempo para almoçar, eu vou comer uma besteira. Então, isso não é saudável também. É bem fazer o que tem que ser feito até para desfrutar. Isso mesmo. Né? Até para descansar e desfrutar, você não pode procrastinar, né? Você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, eu queria chamar a atenção de duas coisinhas assim que me pegam muito quando eu penso em procrastinação. A primeira, que eu acho que a procrastinação é um tema importante porque a gente transforma tendência em certeza. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Teu casamento não tá legal. E, não tá legal, vou fazer amor amanhã. Não tá legal mesmo, eu vou mandar flor amanhã. Eu vou fazer uma surpresa, vou dar um beijinho amanhã. E o que era uma tendência de estar ruim passa a ser uma certeza de que teu casamento acabou. E isso bate na cara de forma desesperadora. Então, tomar cuidado com isso. Teu emprego está ruim e você vai procrastinando. Mas é meia boca, ganho mal. Daqui a pouco você transforma uma tendência de emprego que não está muito satisfatório em uma demissão. Então, você transforma a tendência em uma certeza. Isso é uma coisa que me assusta quando eu penso em procrastinação. E a outra coisa é que eu acho que a procrastinação torna a gente egoísta. Eu vou explicar por quê. A gente fica egoísta porque a procrastinação sabota os nossos sonhos. Ela não deixa a gente ter resultado, atingir os nossos sonhos. Então, a gente se auto-sabota sendo procrastinador. E é um egoísmo com a gente mesmo. E egoísmo com os outros, porque à medida que você adia teu propósito, você deixa de contribuir com a sociedade. Você deixa de levar... Eu adiei tanto para fazer live, eu treinei tanto pelo perfeccionismo de fazer live, e eu acho que nós estamos levando o conhecimento. É um propósito que a gente tem essa profissão de levar o conhecimento também. Então, não pode ser egoísta nem com você, nem com os outros. Verdade. Nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista, gostei muito. Eu comecei a pensar essas coisas e essas coisas começam a fazer muito sentido. E a gente começa a ficar assustado, como uma coisinha pode levar a consequências. E a gente tem terapeutas apropriados para tratar isso, né? A terapia cognitivo-comportamental para essas coisas é excelente, né? Sim, sim. E aí, uma das grandes vantagens é uma terapia que pode ser rápida, que vai ser focada no problema que a pessoa tem atualmente, né? A gente vai resolver aquilo
E a pessoa vai continuar vivendo a vida dela de uma maneira muito mais saudável, ela vai aprender a resolver outras adversidades com as ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. Sim, bacana. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? As meninas falaram aqui de substituir o trabalho, né, por atividades mais leves e mais prazerosas. Com certeza, isso tudo vai ajudar. A Gisele falou também. Gisele falou importante aqui, né, de falta de necessidade de ser atendida, necessidade de autonomia, e leva a pessoa, né, a não confiar nela mesma, não se valorizar, achar que não é o suficiente. Então, isso tudo colabora, né, para a procrastinação, né? Gisele está perguntando se esses 6 tipos de procrastinação estão ligados a transtornos de humor ou de personalidade. Sim e não. Porque a gente pode ter pessoas procrastinadoras que não têm nenhum transtorno. A procrastinação, em alguns casos, pode ser um indício de um transtorno, né? Eu não gosto muito de pensar nessa nomenclatura. Eu sempre gosto de pensar na funcionalidade. Porque o DSM é importante, sim, mas a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixa. Então, uma pessoa com depressão vai ter alguns prejuízos, outra pessoa com depressão vai ter outros prejuízos. Sim. Então, a gente sabe, né, que, por exemplo, na depressão mesmo, a procrastinação pode ser comum, num transtorno de ansiedade também, se a pessoa fica achando que não é o suficiente, pode acontecer. O TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também a pessoa vai ter uma característica procrastinadora, mas não necessariamente quem tem depressão, ansiedade ou TDAH vai ser procrastinador, e também quem é procrastinador não necessariamente vai ter um diagnóstico. Tá bom? Por que a procrastinação é tão falada hoje em dia? A Nilva bem falou, né, da tecnologia, da gente ficar perdido ali, não fazer o que tem que ser feito. Essa dificuldade mesmo em lidar com frustrações, essa cobrança que vem tanto da gente mesmo quanto dos outros, tudo isso está envolvido aí. Eu acho que hoje a gente pensa mais em autoconhecimento, pensa mais em atingir metas e sonhos, em pensar um pouco no futuro, não de forma ansiosa, mas de forma a conquistar aquilo que você deseja profissionalmente, pessoalmente. E a procrastinação, além dessa impossibilidade da rede social cognitivo, que a gente fala muito da procrastinação, eu acho que esse outro aspecto da gente hoje está mais preocupada com a realização, com o autoconhecimento. E a procrastinação, ela une essas nuances, né? Sim, sim. Está tão na moda. Então é nessa forma mesmo, né? De buscar sempre melhorar. As pessoas estão incomodadas em se sentir mal. Isso é muito bom, porque a gente tem que buscar sempre, né? Estar melhor, realizar mais. Existe um universo de infinitas possibilidades. Sim. Acredito muito na possibilidade de atingir os sonhos. E o autoconhecimento, né? Isso mesmo. Sim. Né? Muito bem. A procrastinação é mais comum nos jovens de hoje ou não? Não sei como a gente está em nível de pesquisas que comprovam. Mas tem chegado mais casos de procrastinação. Talvez não necessariamente por ter aumentado, mas por essa busca de melhora. O que você acha, Nilva? Eu acho que essa nova geração, eu também não sei falar em termos de pesquisa isso, mas essa nova geração, eles têm uma tendência a uma busca mais imediatista de prazer, né, de pequenos prazeres, dessa dopamina aí, e também da impulsividade e a rede social contribui nisso. Então, a minha impressão como profissional é que sim, é que está mais frequente sim nos jovens. Mas isso é muito relativo, né? A gente vê jovens bastante centrados também. Mas eu acho que o dia a dia hoje favorece. Sim.
tudo muito rápido, né? Todo mundo tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Bom, quero agradecer a presença de todos. Acho que a gente discutiu bastante. Quem tiver dúvidas também não perguntou aqui, pode perguntar no direct, né? Ô, Carol, eu quero dizer que a equipe toda é boa, viu? Os profissionais todos que eu tive a oportunidade de conhecer até agora, e lógico, os que eu ainda vou ter a oportunidade de conhecer, mas é uma equipe muito boa como um todo. Tá de parabéns. Que bom, que bom. Então, Nilva, muito obrigada pelo convite, né? Espero que a gente tenha mais oportunidades. Pessoal, se vocês têm dúvidas sobre procrastinação, mandem, a gente vai respondendo. Se vocês querem saber mais sobre outros temas, aproveitem a Nilva, que está aí convidando as pessoas, né? Para a gente manter esse papo em dia e todo mundo poder aprender e sempre crescer com muita saúde emocional, física, mental. Sim, isso que motiva a vida, né? É isso aí. Tá aprimorando. Deixa até o Instagram, Ana Flávia. Aqui, @AnaFlávia Psi. Talvez dê para pegar aqui em cima. O meu @doutora Nilva Pellegrino, quem quiser seguir. Para mim, a parte médica, né? A Ana Flávia da parte psíquica aí. E, bom, manda sugestões no direct de temas, façam perguntas. A participação, eu falo assim, a gente conversa com o celular, né? Então, o retorno vem depois. E esse retorno é muito bom. Então, vale a pena, eu estou bastante feliz, Ana Flávia. Eu quero agradecer pela presença, pela disposição. A hora que eu perguntei, você não procrastinou. Já aceitou, vamos fazer. E estou bastante contente. Não, tá. Vou mandar um beijo para minha avó que está aí assistindo. Olha que beleza. Manda um beijo para a avó da Ana Flávia. Gente, boa noite para vocês, viu? Obrigada. Até a próxima. Na próxima live, eu vou falar um pouquinho sobre a medicina atual, os conceitos atuais da medicina, os novos conceitos em saúde, que está uma avalanche de conceitos novos. Vamos tentar clarear um pouquinho de cada coisa, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Será quarta-feira que vem, só que na quarta que vem, como eu tenho um compromisso inadiável à noite, vai ter que ser de manhã. Então, como eu sempre, é 7h30, vai ser 7h30, mas vai ser da manhã. Tá, joia? Participem também, vai ser bastante interessante. Combinado. Até lá. Tchau, tchau.